Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vou começar aqui a nossa segunda aula em vídeo do Premiere. A aula de introdução ao Premiere já está lá no portal. Existe agora um questionário para vocês responderem sobre o conteúdo da aula passada. E eu vou começar a utilizar a seguinte dinâmica. Toda semana a gente vai ter uma aula presencial usando um recurso bem legal do portal que chama Big Blue Button, tá? É uma sala de aula virtual, a gente pode inclusive abrir o Premiere. Essa sala virtual é para tirar dúvida, tá? A respeito do que foi mostrado nos vídeos. Os vídeos eles vão apresentar o conteúdo novo, então eu vou colocar um vídeo por semana. E na semana seguinte ao vídeo, você vai ter essa semana para assistir o vídeo. Na semana seguinte vem um questionário sobre o vídeo que você assistiu. E aí tem uma semana para responder o questionário também, tá? Então toda semana vai ter vídeo novo, vai ter questionário novo e vai ter essa aula presencial. Na aula passada eu abri o Premiere, mostrei para vocês algumas coisas que a gente já tinha visto em sala de aula, né? A questão de como o Premiere precisa de uma sequência de um projeto para poder abrir, de como que é importante organizar em pasta, né? Tudo que você está fazendo. A gente criou uma pasta tal, porque o Premiere cria pastas próprias, né? Aqui está a pasta do autosave, por exemplo, que ele criou. E a gente começou a montar um material. Eu passei para vocês um link. Esse link é importante que vocês tenham ele salvo aí, porque vocês podem precisar baixar mais vídeos, tá? E a gente viu a técnica, na verdade, que a gente pegou duas cenas, né? E colocou uma na sequência da outra. E com isso a gente acabou utilizando a técnica de montagem mais comum que existe, que é o corte seco, né? Que é quando uma imagem ela vem e ela é abruptamente substituída por outra. Então não tem nada entre uma imagem e outra, né? Então o corte seco é bem simples, né? Só que ele também tem a sua complexidade, né? Ele tem os seus detalhes. Primeiro é que tem que haver coerência entre uma cena e outra, né? Depende da montagem. Tem montagens que são bastante aleatórias e experimentais e tal, né? Agora, o principal, em termos de técnica, é sempre tomar cuidado para que não haja nenhum espaço entre essas duas cenas. Às vezes, você está montando, vou utilizar aqui um atalho, tá? Se eu seguro a tecla Alt e uso o botão, a seta para a direita ou para a esquerda, eu consigo mover a cena se não tiver nada aqui na frente, tá? Se tivessem mais cenas aqui na frente, eu não conseguiria fazer isso. Mas como não tem nada, eu consigo mover ela para a esquerda e para a direita, só que eu preciso segurar o Alt. Se eu coloco o cursor para a esquerda e para a direita, né, com a setinha, eu mostrei isso na aula passada, só o que eu faço é navegar pela cena, eu navego pela sequência, né? Eu ando para frente e para trás. Mas se eu seguro o Alt e se tem algum vídeo selecionado, é o vídeo que anda. Então, por exemplo, se tivesse um único frame sobrando aqui no meio, numa montagem grande, isso pode passar despercebido, porque olha só, vocês perceberam que é uma piscada bem rápida? Só que ela está lá. E às vezes o editor não percebe, tá? Então é uma das coisas que a gente tem que começar a olhar e tomar cuidado. É essa percepção do frame, perceber que o frame tem alguma coisa errada com o frame, né? Essa cena eu tinha cortado ela no limite, então eu sei que o próximo frame aqui, ó, lembra o material bruto? Ó, o material bruto, quando eu dou dois cliques na cena, se ela está aqui na sequência, eu abro ela de novo na janela da esquerda aqui, que é a janela do material bruto. Não é a mesma coisa de dar dois cliques no vídeo que está aqui, tá? O que está aqui, ó, ele já tem outro in e out, que é o in e out, o último que eu utilizei, que é o que está aqui, né? Coincidentemente, mas poderia ter outro in e out. Menos e mais funciona aqui também, ó. Menos e mais para dar zoom in, zoom out, tá? Então, se eu dou dois cliques aqui, eu pego o in e o out da sequência. Se eu pego o daqui, pode nem ter in e out aqui, ó. Se eu quiser apagar o in e out, eu clico com o botão direito aqui em cima, limpar entrada e saída. Então, agora o material bruto nem tem marcação de in e de out, né? Agora, se eu dou dois cliques aqui, eu vou pegar a marcação
do vídeo é o mesmo vídeo, mas a marcação ela está restrita a esse pedaço aqui da sequência. E se eu dou 2 cliques nessa, a esse pedaço aqui, né? Então, quando eu cortei isso aqui na aula passada, quem não viu pode voltar lá e ver o outro vídeo, eu fui no limite da cena, né? Eu fui com o cursorzinho aqui no limite. Então, se essa cena, se eu esticar isso aqui mais um frame, ó, se eu esticar aqui mais um frame, e eu posso esticar na timeline, tá? Eu não preciso esticar aqui, eu posso esticar aqui. Quando eu coloco o meu cursor sobre o final da cena, aparece aqui uma ferramenta indicando que eu posso esticar. Então eu vou ter um frame que não tem nada a ver, que é o frame desse casal aqui, né? E ele está aqui sem querer, né? Então olha só o que acontece quando eu assisto o material. Perceberam a piscada? Essa foi fácil perceber porque é uma cena bem diferente, né? Ela tem uma claridade maior e tal. Só que é um frame. Então, o corte seco, ele exige que você esteja muito atento a esses frames, tá? Então eu vou cortar aqui de novo, ó, cortei esse frame, vou voltar a outra cena para cá e agora tá certo, tá? Então começar a prestar atenção nesses frames pretos ou um frame que ficou vazando, né? Aqui no caso que eu tinha feito, eu deixei vazando um frame, né? Aqui tá certo, o Alt tá marcado aqui. Ok? Agora, o que a gente vai fazer é aplicar uma transição entre essas cenas, tá? Porque nem sempre o corte precisa ser seco. Vocês podem querer colocar uma transição entre uma cena e outra. E transição é uma coisa que não tem limite, na verdade. Você pode inventar suas próprias transições, né? Existem hoje em dia uns plugins muito bacanas de transições com diversos recursos e tal. O Premiere, ele tem as transições mais conhecidas, as transições mais básicas, tá? Mas a verdade é que existe uma transição específica que é utilizada na maior parte das vezes, tá? Que é a transição que a gente vai usar aqui. Ela no Premiere em português, ela aparece como dissolução cruzada. Se vocês estiverem usando o Premiere em inglês, ela aparece como cross dissolve, tá? E onde que eu encontro essa transição aqui no Premiere? Ela está aqui na mesma janelinha que a gente mexe no projeto, né? Vamos explorar um pouco mais isso aqui agora, ó. Além da janelinha do projeto, eu tenho mais algumas janelas. Tá? Eu tenho uma série de janelas, ó, projeto, navegador de mídia, bibliotecas, informações, efeitos, marcadores históricos. E vocês não têm necessariamente que utilizar todas elas, tá? Eu estou vendo essas janelas, inclusive, porque a gente está usando todo mundo o modo edição aqui, né? O layout de edição. Por isso que aparecem essas janelas. O navegador de mídia, por exemplo, eu substituo ele pela própria janela do Windows Explorer, eu prefiro, né? Então eu navego por aqui, eu vou nos vídeos que eu quero, tal. Se você não quiser usar o navegador de mídia, eu acho mais complicado, mas você pode usar aqui também. Então se vocês não quiserem usar esse navegador de mídia, por exemplo, basta vir aqui e fechar esse painel. Tem um menuzinho aqui, ó, 3 linhas, tá vendo? A biblioteca, por exemplo, é para quem usa Creative Cloud, né? Então você acessa as suas coisas da Cloud da Adobe. Se não quiser usar, fecha também. Informações, traz algumas informações sobre o vídeo, mas as informações que aparecem aqui são as mesmas informações que aparecem aqui, né? Então também pode fechar. Marcadores, quem trabalha com marcador, quando você tem muito material bruto, né? Você pode acabar utilizando os marcadores. Histórico, tem uma relação aqui de histórico, dá para gerenciar um pouco melhor os undos, mas eu também não uso. Então, quem quiser fechar... Porque o que acaba acontecendo? Eu posso acabar abrindo outras janelas aqui, por exemplo, as janelas de vídeos, as janelas de áudios. Então, eu posso abrir outras janelas aqui, né? A janela de sequências, vamos dizer assim. Então, quanto mais enxuto eu deixar aqui, para mim, eu prefiro. Eu fico com a de projeto e a de efeitos, que a de efeitos eu uso bastante. A de efeitos, além de efeitos propriamente ditos, né? Efeitos, por exemplo, para modificar a imagem, corrigir cor e tal, né? Que ficam aqui em efeitos de vídeo. É separado, reparem que tem, depois das predefinições, né? Que a gente vai ver uma outra hora,
Existem os efeitos de áudio, as transições de áudio, efeitos de vídeo, as transições de vídeo. A gente não está vendo o áudio ainda, mas tem alguns efeitos de áudio aqui. Eu posso colocar um delay, um eco, algumas coisas assim, né? Existem transições de áudio também, que é o crossfade. É como o cross dissolve que a gente vai ver agora. Os efeitos de vídeo, né? Correção de cor, tal. E o que a gente vai abrir é esse aqui, transições de vídeo. E as transições de vídeo, elas são divididinhas por pasta, então fica fácil a gente escolher o que a gente quer aqui, tá? A que eu falei, que é a Cross Dissolve, ela fica aqui em dissolver. Se vocês abrirem a pastinha dissolver, vocês vão ver que ela está marcadinha de azul. Por quê? Porque ela é a transição padrão do Premiere. O Cross Dissolve, ela é tão famosa que ela é a dissolução padrão, tão utilizada, né? E por que ela é tão utilizada? O Cross Dissolve, ele faz o seguinte, ele vai pegar essa cena e vai apagando essa cena e vai ao mesmo tempo fazendo essa cena aparecer, né? Então, ao mesmo tempo que uma vai apagando, a outra vai acendendo. Então, ela faz um cross, né? Então, uma surge, essa que está na frente, né? Ela apaga, né? Então, a gente vê uma esmaecendo e a outra surgindo. Daí vocês já conseguem entender o seguinte, que para uma transição funcionar, ó, vou pegar a dissolução cruzada aqui e jogar aqui. Vocês reparem que eu não consigo jogar entre essas duas cenas. Por que eu não consigo jogar entre essas duas cenas? Estão vendo essa linhazinha, esse triângulozinho branco aqui, ó? Tem um triângulo branco na quina do vídeo. Ele está me dizendo que esse vídeo aqui, ele está no limite do in. Eu já estou no começo do vídeo, realmente. Quando a gente escolheu essa cena aqui, né, a gente pegou a primeira cena, que era a cena que estavam as moças lá, para combinar com aquela cena que a gente tinha escolhido, que elas andando de costa, né? Então, o que acontece? Eu não tenho mais vídeo além desse ponto. Só que para fazer a transição, eu não preciso fazer um cross, eu não preciso que esse aqui, o segundo vídeo comece a surgir por baixo do primeiro. Então, eu preciso ter uma sobra de vídeo aqui, eu preciso ter mais vídeo. Tá? Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso tirar um pouco do começo dele. Eu tiro aqui, por exemplo, 5 frames. Vai aparecendo ali embaixo. Vocês podem ver a duração vai mudando. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos tirar 10 frames. Na verdade, eu tenho que ver qual que é a duração da minha transição, né? Vou fazer ela com 10 frames. Então, se eu vou fazer ela com 10, eu preciso de 5 frames sobrando no começo. E vou colar aqui. Tá? E aí eu vou lá em efeitos e vou jogar a dissolução cruzada. A dissolução cruzada, por padrão, ela tem mais de 10 frames, tá? Por isso que ele está pegando 5 desse aqui, porque foi o máximo que eu deixei para ele foi 5, só que ó, do outro vídeo, ele está pegando mais do que 5. Tudo bem. Vou jogar aqui e vou mudar aqui a duração dela. Eu clico com o botão direito, definir duração da transição, ela tem 18, ela está com 18, eu vou colocar 10. Tá. E vou centralizar ela aqui. E aí o que vai acontecer? Repararam? Olha só. Aqui tudo bem. A imagem que está surgindo de fundo é a imagem das duas moças andando. Dá para ver aqui inclusive o rosto da moça. Tá vendo? Só que a hora que chegou no limite da cena, da primeira cena, ele substituiu por aquele frame do casal que a gente tinha visto aquela hora, né? Que a gente estava testando. Então, o que acontece? Quando eu vou aplicar uma transição, eu tenho que ter sobra de imagem dos dois lados. Eu deixei 5 frames a mais desse lado, mas eu também preciso deixar uma sobra de 5 aqui, ó. 5, tá? E aí sim, eu colo uma na outra. Se eu quiser mudar essa duração da transição antes de aplicar ela, eu posso vir aqui, ó, em efeitos e mudar a duração da transição padrão. Posso mudar aqui. Aí. Duração padrão da transição de vídeo está como 25, eu vou por 10, tá? 10 quadros. Aqui são as preferências do Premiere. Depois, se vocês estiverem mais acostumados com o Premiere, vale a pena dar uma olhada nisso aqui, tá? Mas a gente está vendo isso aqui, ó, duração padrão da transição de vídeo, a de áudio é 1 segundo, a imagem congelada 5 segundos, a transição eu passei para 10, porque aí a hora que eu jogar aqui essa transição,
ela automaticamente já vai ter 10. Se eu quiser, eu posso aumentar ela aqui, ó. Posso aumentar, tá vendo? Deixa eu aproximar aqui. Desencadear. Então eu coloquei ela com 10 e aí a hora que eu dou play, suave, tá? Ó, eu tenho uma transição. Não tem nenhum frame estranho aparecendo. Não tem imagem que não era para estar aparecendo. Nem do começo até o fim da transição. E onde mais que é comum usar o Cross Dissolve? E agora vocês vão entender por que ele é tão popular. Porque ele também consegue fazer o fade in, o fade out e o fade in de uma cena. Imagina só o seguinte, aqui eu estou misturando uma cena com a outra, não estou? Aqui não tem outra cena, então ele vai misturar com o preto. Aqui no começo também não tem outra cena, então ele vai misturar com o preto. Então agora eu tenho um fade in, transição, fade out, tá? Por isso que é tão usado o Cross Dissolve, não só para misturar uma cena com a outra, mas também para fazer os fades, né? Para fazer, para o vídeo não começar abruptamente, nem terminar abruptamente. Isso é uma coisa que eu peço muito quando vocês vão fazer o trabalho, para não entregar o vídeo terminando, cortando seco, a não ser que tenha a ver com a linguagem do filme, né? Às vezes é importante terminar abruptamente. Mas como eu peço um clipe, né, muitas vezes fica mais interessante começar e terminar com uma fusão, né, para ir não só fusão do vídeo, mas também fusão do áudio, tá? Que a gente vai ver na aula que vem, inclusive a gente vai aplicar um áudio aqui. Então, o que eu ia mostrar hoje era isso, né? A gente está começando a ver a aplicação de transição. Na aula que vem a gente vai explorar um pouco mais os outros tipos de transições, né, que existem. E no Premiere, né, que são transições básicas e tal, mas a gente vai dar uma explorada e vai ver essa questão de colocar áudio também, tá? Pessoal, espero que todos estejam gostando desse formato. Por favor, comentem ali no fórum de discussão e participem também da aula hoje, se possível. Hoje não, porque vocês vão ver esse vídeo depois, né? Mas participem das aulas. E é porque também é um espaço para vocês darem sugestões e dizerem se estão gostando ou não desse tipo de formato. Já tem alguns alunos que estão perguntando sobre se depois a gente vai rever isso na sala de aula. A gente vai rever isso, tá? Porque eu sei que muitos não têm o software, alguns não têm nem computador. E é muito diferente você assistir eu fazendo e fazer, né? Mas a diferença é que a gente já vai ter visto isso, não vai ser novidade. Então a gente vai poder passar por isso tudo muito mais rápido, né? Mas a gente vai rever tudo isso sim, tá? Assim que essa questão toda aí se solucionar, né? Que é o que todo mundo espera. Obrigado pela atenção, bom fim de semana para vocês e até semana que vem, então.